E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós falaremos a respeito da segunda parte de funções inorgânicas. Essa é a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre sais, certo? Antes de entrar em sais, eu vou falar algumas observações a respeito da primeira parte e aí depois a gente entra na parte que importa, que é a aula de hoje mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, eu cheguei a falar na última aula a respeito do ácido carbônico, que era uma exceção lá da regra de nomenclatura de oxiácidos, certo? O NOx dele, do carbono, é mais 4, né? A gente sabe que para ser rico tem que ser mais 5 ou mais 6. Só que o carbono tem NOx mais 4 e ele leva o nome aí de ácido carbônico. O ácido bórico é a mesma coisa. Ele tem um número de oxidação mais 3, o boro, porém, o ácido bórico também leva o mesmo nome. Esse é o mesmo caso do carbono, tá? O boro só vai fazer um tipo de ácido, então esse ácido ele vai ser o que tem a maior nomenclatura aí antes do PICO, né? Então vai ser ácido bórico, não vai ser boroso, tá bom? Então, o ácido bórico ele entra aí na mesma exceção aí junto com o ácido carbônico, é da mesma regra, da mesma linha fora da curva. Beleza, essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do grau de hidratação dos oxiácidos, tá? Tem alguns oxiácidos que têm a capacidade de compor aí, colocar na sua estrutura moléculas de água e aí diferenciar a sua fórmula molecular com moléculas de água adicionada ou sendo retiradas, né? Moléculas adicionadas ou retiradas. O número de oxidação do meu elemento central, ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo. O que vai mudar de um ácido para o outro é a quantidade de água que eu consigo tirar da minha estrutura, digamos assim, certo? Então, existem ácidos que têm aí moléculas de água na sua fórmula molecular. Esses ácidos, a gente costuma diferenciar as moléculas mais hidratadas e menos hidratadas e com hidratação intermediária com os infixos orto, meta e piro, né? E aí o exemplo mais comum que a gente observa, né, que cai mais em prova, é o ácido fosfórico, que tem essas variações. Então, esses infixos, o que eles representam para a gente? O infixo orto, ele representa a espécie, né, mais hidratada e ele pode ser suprimido, ou seja, eu posso até esconder ele, eu não sou obrigada a colocar se eu não quiser, tá? O infixo meta é quando eu pego a minha molécula orto e retiro uma molécula de água, tá? E o meu infixo piro, eu pego 2 moléculas orto, adiciono elas e retiro uma molécula de água. Então, eu vou ter um ácido do tipo piro alguma coisa. Como que isso funciona, né? Parece confuso, mas não é não. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. O ácido fosfórico, né, ou ácido ortofosfórico, é esse aqui, tá? O número de oxidação aqui do fósforo é mais 5, certo? Então, ele tá lá, ele é um ácido fosfórico, ou como o orto pode ser suprimido, né, eu posso escrever só ácido, ou ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. Se eu retirar aqui desse ácido fosfórico uma molécula de água, vamos lá, H3, PO4. Se eu faço aqui uma subtração, ó, e tiro uma molécula de água, H2O, como vai ficar aqui a minha conta? Vai ficar, ó, 3 menos 2 fica 1, né? Então, 1H, P não tem ninguém para reduzir, então 1P, 4 menos 1 dá 3, então PO3, tá vendo? HPO3. HPO3 é o meu ácido metafosfórico, ou seja, é o ácido ortofosfórico que eu tirei uma molécula de água.
Aí eu chego aqui na formulazinha dele, ou seja, ele tem uma camada de hidratação aí, digamos, a menos, né? Uma molécula de hidratação, uma molécula de água a menos. Ácido metafosfórico, tá bom? Então, eu pego esse ácido ortofosfórico aqui, retiro essa água e vou chegar aqui, ó. Aqui eu tenho a minha reação com as fórmulas moleculares e aqui eu tenho a reação com as estruturas, para vocês poderem observar, tá? E o meu pirofosfórico, a gente já viu então como seria o ortofosfórico, que é o mais hidratado, né? O metafosfórico, que é o que eu pego o ortofosfórico e tiro uma molécula de água, vou chegar nele, né? E o pirofosfórico, eu pego minha molécula ortofosfórico, que é o H3PO4, somo ela, então boto ela aí 2 vezes. Como é que fica aí o H3PO4 vezes 2, né? H3PO4. Se eu multiplico aqui todo mundo por 2, ou seja, uma soma, né? Uma multiplicação por 2, ou soma as 2 moléculas, como é que fica? Fica H6P2O8, certo? Aí eu vou pegar essa estrutura aqui, H6P2O8, e vou retirar uma água, H2O. Tiro uma água dela, vai ficar como? Vou botar aqui embaixo. H4P2O7. Então, o H4P2O7 é o meu ácido pirofosfórico. O pirofosfórico é quando eu pego o orto, somo ele e depois tiro uma água. Tá bom? Então, só para vocês terem isso aí na cabeça de vocês, para vocês não ficarem confusos. Confusos. E aqui a reação, né? A reação com as fórmulas moleculares, aqui ó, com a fórmula estrutural, tá? Para vocês poderem visualizar. Beleza. A respeito dos ácidos, eu queria deixar esses 2 adendozinhos. Eu tenho um adendozinho para bases também, né? Que é a solubilidade das bases em água. A relação da solubilidade das bases, ela está diretamente relacionada com a capacidade de dissociação. Lembra? Até falei isso com vocês na live, né? Para a minha base se dissociar, né? Para a minha base ser forte, quer dizer que ela se dissocia bem, né? Ou seja, eu consigo separar bem os íons dela. Só que para separar os íons, eu tenho que pegar o meu composto, a minha base é um composto sólido, né? Eu tenho que solubilizar ele primeiro, né? Senão eu não consigo separar os íons, eu não consigo tirar os íons da minha estrutura cristalina, tá? Então, a solubilidade e a força das bases, elas estão diretamente relacionadas. Quanto maior a força da base, mais solúvel ela é, e vice-versa, tá bom? Então, são coisas que estão diretamente relacionadas. Então, quanto maior a solubilidade, maior a quantidade de OH liberado, né? Obviamente, porque eu tenho mais íons sendo disponibilizados aí no meu meio aquoso. Então, se eu tenho íon positivo, eu também tenho que ter o íon negativo, que é o OH-, né? Logo, mais forte vai ser a minha base, tá? Então, as minhas bases fortes são as mais solúveis e as minhas bases fracas são as mais insolúveis, certo? Beleza. Então, sabendo disso, vamos para os sais, né? Bom, os sais, eles também vão ter estrutura cristalina, também vão ter lá o retículo cristalino deles, porque eles se apresentam no estado sólido, a temperatura ambiente, tá? São compostos iônicos, então eles têm lá a mesma estrutura cristalina das bases, que são compostos iônicos, ou seja, eu tenho íons positivos com íons negativos aí no seu entorno, montando aí a sua estrutura. Quando eu coloco, então, como eles são compostos iônicos, a tendência deles quando eu coloco eles em água, eles vão sofrer dissociação, produzindo uma solução eletrolítica. Eles podem sofrer uma dissociação completa e serem muito solúveis, ou não, assim como as bases. Então, tenderem a ser pouco solúveis. Eles não vão ser completamente insolúveis, não. Mas eles podem ter uma solubilidade bem pequena. Existem alguns que são muito solúveis, outros são pouco solúveis. Quanto maior a dissociação,
Ou seja, quanto mais solúveis esses sais forem, mais forte vai ser essa solução em relação à capacidade de condutividade elétrica, ou seja, a minha solução vai ser muito eletrolítica, né? Uma solução eletrolítica é aquela que conduz corrente, né? Então, se eu tenho um sal que se dissociou completamente, a minha solução desse sal vai conduzir corrente elétrica muito mais facilmente do que a minha solução de um sal que não se solubilizou completamente, tá? Então, a ideia é essa, mesma coisa para as bases, né? A minha solução, ela vai conduzir mais corrente elétrica, ela vai ser mais eletrolítica, conforme a minha base se solubilizar. Assim como a minha solução vai ser mais eletrolítica, conforme o meu sal se solubilizar. Se ele se solubiliza pouco, a minha solução vai ser pouco eletrolítica, tá? Por quê? Porque para uma solução ser eletrolítica, eu preciso ter íons disponíveis para se movimentar dentro da solução, tá? Então, se meu composto iônico não se solubiliza, eu não libero os íons, e se não libero o íon, não tem como conduzir corrente elétrica. Beleza, eu até botei aqui 2 sais bonitinhos, né? Para vocês verem, eles são coloridinhos. Bom, como é que os sais são formados, né? A reação de formação dos sais, a gente chama de reação de neutralização, ou de reação do tipo ácido-base. Por quê? Porque todo sal ele é formado, ele tende, né, a ser formado por uma reação entre um ácido e uma base, para formar o quê? Sal e água. Então, a reação mais típica aí de formação dos sais é ácido mais base, dá sal e água. Esse tipo de reação com esse formato, a gente chama de reação do tipo ácido-base, ou reação de neutralização, certo? Existem outras formas de produzir sais? Sim, tá? Mas essa aqui é a mais comum que a gente consegue trabalhar nesse momento, tudo bem? Quando a gente for ver óxidos, a gente vai ver outras opções, tá? Nesse momento, vocês ainda não viram óxido, então calma que quando a gente for ver óxidos, a gente vê as outras. Beleza. Exemplo aqui de reação do tipo ácido-base, eu tenho HCl, que é o meu ácido clorídrico, estou reagindo com hidróxido de sódio, NaOH, certo? Como é que eu faço para montar a minha reação ácido-base? Tá? Como é que eu faço para formar esse sal? Eu tenho que pegar o meu HCl, separar os íons dele, né? Então, eu tenho aqui o H+, e o Cl-. Mesma coisa eu faço para o NaOH, eu tenho o Na+, e o OH-. Agora, eu vou pegar o positivo de um com o negativo do outro. Então, vamos lá. H+ com OH-. H+ do ácido, OH- da base, né? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, positivo da base com o negativo do ácido, tá? Então, eu fiz isso aqui, ó, e aqui é a mesma coisa, tá, gente? Essa representação que eu fiz aqui em cima é a mesma, tá? H+ com OH-, Na+ com Cl-. Depois que eu juntei os íons, a gente sabe que H+ com OH- vai dar água, né? E aí eu vou observar lá o meu íon do meu sal, né? O sal é esse outro carinha aqui, ó. Beleza, eu tenho que observar o quê? A soma das cargas deu zero. Na+ com Cl-, né? Mais 1 com menos 1 dá zero. Então, beleza. A fórmula do meu sal é NaCl, cloreto de sódio, que a gente já vai ver a nomenclatura daqui a pouco, tá? Então, gente, a forma de montar é a mesma forma. A reação de neutralização é uma reação de dupla troca, só que ela é uma reação de dupla troca especial, por isso que ela tem um nomezinho só para ela, tá? Reação de neutralização é ácido mais base da sal e água. É uma reação de dupla troca? É. Então, reação de dupla troca vocês já sabem fazer, tudo bem? Eu não vou perder muito tempo explicando muito isso, porque isso aqui vocês já sabem, certo? Outro exemplo aqui, ó, ácido sulfúrico com hidróxido de alumínio. Né? A mesma coisa, eu separo os íons aqui do ácido sulfúrico, que é o H+, o SO4,2-, e do hidróxido de alumínio é o alumínio mais 3 e o OH-. Depois eu vou pegar o positivo do ácido. No caso aqui, eu não pego a estequiometria, não, tá? Eu só pego o íon de interesse, que é o íon H+,
o H+ com o OH-, vou juntar lá com o alumínio e o íon sulfato, tá? É a mesma coisa que está aqui embaixo, o alumínio com íon sulfato, o H+ com o OH-. Beleza. Só que aqui, aqui eu estou botando a representação do composto inteiro, tá? É claro, gente, olha só, não existe íon H2+, tá bom? É só porque é como se eu estivesse botando as cargas ali dos íons, mas não existe, tá? O íon é o H+, como eu botei aqui, ó. Essa é a reação aqui de ionização do meu ácido, tá bom? Pelo amor de Deus. Beleza. Depois que eu fiz isso aqui, eu juntei os íons, eu sei que H+ com o OH- dá água. E aí, o meu sal vai ser o quê? O alumínio com o íon sulfato. Lembrando, o positivo vem sempre na frente. Então, o alumínio vem na frente, tá? Aí, eu tenho que olhar as cargas. A carga +3 com -2 do íon sulfato dá 0? Não, não dá. Tem que fazer dar 0. Como é que eu faço? O 2 do sulfato vai para baixo do alumínio e o 3 do alumínio vai para baixo do sulfato. De todo sulfato, de todo o SO4. Então, a fórmula aqui é essa do sal e depois a gente faz o balanceamento. Bom, classificação dos sais. Os sais, eles podem ser classificados de acordo com a natureza dos íons deles, tá? Então, vamos lá. Os sais, eles podem ser classificados como sais neutros, sais ácidos, sais básicos, sais duplos e sais hidratados. A gente vai ver aí cada uma dessas classificações, tá? Vamos lá. Sal neutro. O que é um sal neutro? É um sal que ele vai ser formado da reação de neutralização total, ou seja, todo o meu ácido ele vai reagir com uma base, sendo que todos os íons H+ do meu ácido vão ser consumidos e todos os íons OH- da minha base vão ser consumidos. Isso quer dizer o quê? Que o meu ácido, ele vai liberar totalmente, ele vai ser convertido completamente em H+, e no caso aqui do meu exemplo, né, H+ e Cl-, e todo esse H+ vai ser consumido para formar água, e a minha base vai ser convertida completamente em Na+ e OH-, e todo esse OH- vai ser consumido para formar água. Eu não vou ter nem hidrogênio, e nem H+, e nem OH- na estrutura do meu sal, tá? Existem sais que têm H+ ou OH- na estrutura? Existem, os sais ácidos e os sais básicos. Os sais neutros, eles não têm nem hidrogênio e nem OH- em sua estrutura. Por isso que a gente chama de sal neutro, tá? Então, a gente vai ter a ionização completa do ácido e a dissociação completa da base. Quando a gente juntar os íons, eu não vou ter nem hidrogênio e nem OH- na estrutura do sal, tá? Como é que isso funciona? Ó, por exemplo, eu tenho HCl reagindo com o NaOH. Então, eu peguei o positivo de um com o negativo do outro para formar o sal, né? Que é o Na+ e o Cl-. Repara, eu não tenho nem hidrogênio, nem OH- na estrutura. Não quer dizer que eu não possa ter oxigênio, gente. Eu não posso ter hidroxila, OH-, tá? Beleza. Por que o sal neutro, ele é assim? Qual a diferença, né? Se o meu ácido, por exemplo, ele não se ionizar completamente, o que vai acontecer? Eu vou ter um sal ácido ou um hidrogenossal, tá? Como que isso acontece, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o meu ácido carbônico, H2CO3. Se o meu ácido carbônico, quando ele se dissociar, primeiro ele vai perder o primeiro hidrogênio e depois ele vai perder o segundo hidrogênio. É assim, acontece por partes. Não é de uma vez toda, não, assim, não, tá? Não é assim, pá, tirou os 2 hidrogênios de uma vez só, não. Eu tenho uma energia para tirar o primeiro e depois eu tenho uma energia para tirar o segundo, que a gente vai ver isso em equilíbrio químico, tá? Bom, o que vai acontecer? Então, primeiro eu vou pegar esse H2CO3 e vou tirar o primeiro hidrogênio. Fica o quê? Aqui o H+ e o HCO3-.
Ficou muito ruim isso aqui. Peraí, deixa eu apagar e fazer de novo. Ó, eu pego o H2SO3 e vou tirar o primeiro hidrogêniozinho dele, tá? Então, vai ficar como? H+, e HCO3 menos. O que acontece com o sal ácido? O sal ácido é quando a minha base reage com esse íon aqui, da dissociação, da primeira dissociação do meu ácido, da primeira ionização do meu ácido, tá? Para eu liberar os dois H+ do ácido carbônico, eu tenho que ter duas ionizações, do primeiro hidrogênio e do segundo hidrogênio. Só que se minha base, ela já reage, né? Aqui a parte positiva da minha base já reage com esse íon aqui, da primeira ionização, eu vou formar o hidrogênio sal, ou o sal ácido. Essa é a ideia. Então, eu vou formar um sal que tem um hidrogênio ali no meio da estrutura desse sal, tá? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, por que isso acontece? Porque a minha base, ela vai reagir completamente, né? Vai se dissociar completamente e ela vai reagir ainda ali no meio do caminho da ionização do meu ácido. Ou seja, o meu ácido, ele não se ionizou completamente, ele não perdeu todos os hidrogênios ionizáveis dele. A ideia é essa. E o sal básico? O sal básico, a ideia é parecida. A gente chama ele de hidroxissal. Por que hidroxi? Porque vem de hidroxila, tá? Ele tem uma hidroxila, uma ou mais, tá? Hidroxila ali no meio da estrutura desse sal. Beleza? Então, é a mesma coisa. Esse sal ele vai ser produzido pela neutralização incompleta, né? Ou seja, eu vou ter uma das reações aí sendo incompletas. No caso aí, é a reação de dissociação que vai estar incompleta. Ou seja, a minha base, ela não liberou todas as hidroxilas aí que poderiam ser liberadas, né? E aí eu vou ter hidroxila no meio da estrutura do ácido, do sal. Como assim? Eu tenho HBr aqui, e aí, olha para a base aqui, no caso, o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, ele vai perder a primeira hidroxila. Quando ele perder a primeira hidroxila, ele vai formar esse cara aqui, AlOH2. Qual é o número de oxidação desse íon? Vamos lá. Aqui, todo ele, né? Todo esse íon aqui, ó. O alumínio é mais 3 e a hidroxila é menos 1. Como eu tenho um menos 1 aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3 dá mais 1. Então, todo esse íon aqui, tudo isso aqui, ó, vale mais 1. Por isso que quando eu junto aqui com o bromo, dá menos 1, tá? Mais 1 com menos 1 dá 0. Porque todo AlOH2 tem um número de oxidação mais 1. Então, eu mantenho aí o balanceamento elétrico aí da estrutura do sal. Então, o hidroxissal, ou o sal básico, é aquele que tem hidroxila aqui no meio da estrutura, tá bom? Beleza. E o sal duplo, que a gente chama também de sal misto. Esse tipo de sal é um sal que vai ter 2 cátions diferentes ou 2 ânions diferentes. Ou uma coisa ou outra, tá? O que vai acontecer? O meu cátion extra, ele não pode ser o H+, e o meu ânion extra não pode ser o H-, tá? Para ser sal duplo, o meu cátion extra não pode ser H+, porque senão seria um sal ácido. E o meu ânion extra não pode ser o H-, senão seria um sal básico, tá bom? Essa é a ideia. Então, como é que a gente faz isso? Como é que esses sais são formados? Por exemplo,
Se eu pego aqui o HBr, reage com o HCl e com o hidróxido de cálcio, né? O ácido bromídrico com o ácido clorídrico e hidróxido de cálcio, eu posso formar esse sal aqui, ó, que é um sal que tem 2 íons negativos, né? O Cl- e o Br-. Pode isso? Uma carga total menos 2? Pode, porque o cálcio, ele é total mais 2. Então, reparem, eu tenho 2 ânions, certo? Eu tenho um sal duplo. Eu posso chamar também de sal misto, com 2 ânions. Isso pode acontecer também com formando com 2 cátions, né? 2 ânions vai ser se eu usar 2 ácidos, né? Porque a parte negativa do sal vem do ácido. Se eu tiver um sal duplo com 2 cátions, é porque eu usei 2 bases diferentes. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico com hidróxido de potássio e hidróxido de sódio, né? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, esse sal que tem o potássio, que é mais 1, o sódio, que é mais 1, e o íon SO4, que é o íon sulfato, que é menos 2. Então, no total, mais 2 com menos 2 dá 0, tá? Vocês precisam saber montar essas reações especificamente? Não, não precisa. Mas é bom para vocês saberem como é que a gente produz, tá? E o sal hidratado, né? O sal hidratado é aquele que vai conter água na sua rede cristalina. Então, como é que a gente representa os sais hidratados? É muito simples. Eu pego o sal sem hidratação, sem água nenhuma, boto um pontinho aqui que é como se fosse uma multiplicação, tá? E que, na verdade, representa a soma. Nem representa a multiplicação, mas tudo bem. Bota aqui esse pontinho e bota a quantidade de moléculas de água que estão aí inclusas para essa estrutura aí. No caso aqui são 5 moléculas de água que se repetem numa mesma estrutura cristalina, uma célula unitária que a gente chama, tá? Aqui no caso só tem 2 moléculas de água e aqui são 8. Então o sal hidratado ele é representado dessa forma. E como é que a gente faz então para dar a nomenclatura dos sais, tá? Primeiramente, a gente tem que determinar a classe do sal, ou seja, se é um sal neutro, se é um sal ácido, se é um sal básico, que tipo de sal que a gente tem para poder trabalhar, tá? Primeira coisa é determinar a classe do sal. Segunda coisa é que a gente vai ter que usar a tabela de ânions, que depende aí da nomenclatura do ácido. Lembra que o sal ele é formado com um ácido e uma base. Então, eu preciso saber a composição do meu ácido para dar o nome do meu sal. Se eu não sei o nome do ácido, eu não consigo dar o nome do sal, tá? Essa tabelinha aqui, que é a tabelinha de nomenclatura dos ânions, para os sais, ela é muito importante. Como é que essa tabela funciona? E vocês vão ter que aprender a montar. Esse lado aqui vocês já aprenderam, que é a tabela de oxiácidos, né, que a gente usa para dar a nomenclatura dos oxiácidos. Isso aqui também vocês já sabem, que é a nomenclatura dos hidrácidos. Então, esse lado aqui está ótimo, né? Muito fácil. O lado esquerdo, muito fácil. E esse outro lado aqui, que é o lado da parte do sal. A única coisa que a gente faz é, tudo que é oso, a gente tira o oso e coloca ito no lugar, para dar o nome do sal. Então, se eu tinha hipo-oso, vai ser hipo-ito. Beleza? Se eu tinha só oso, eu vou ter só ito. Agora, tudo que for ico no ácido vai virar ato para o sal. Então, se eu tinha um sal ico, um ácido ico, ele vai ter, no caso, virar um sal ato. Se eu tinha um ácido per-ico, ele vai virar um sal per-ato. Essa é a ideia. E o meu ácido hídrico, né, o hidrácido, ele vai produzir um sal que termina com o eto. O meu ânion é um eto. Beleza? Então, se vocês já sabem o nome dos ácidos, o nome do sal é fácil, molezinho. Vamos lá na prática, como é que isso funciona. Tá? Então, vamos começar pelos sais neutros, a parte mais fácil, né? Como é que a gente faz para dar um nomezinho de um sal neutro? O nome do meu ânion, eu preciso saber lá aquela tabela de ânions, né, montar.
Nome do ânion e o nome do cátion. O ânion vem do ácido, o cátion vem da base, certo? E aí depois a gente tem que seguir esse passo a passo aí, calcular o número de oxidação do elemento central para o ácido. Aí depois a gente isola lá o íon que a gente quer, relaciona lá na tabela e depois faz os balanceamentos se a gente for do nome para a fórmula. Vamos lá na prática para ver como é que isso funciona. Vamos primeiro trabalhar da fórmula para o nome, ou seja, eu dou o nome do sal, eu dou a fórmula do sal e eu quero descobrir o nome desse sal. Bom, Na2SO3, tá? Aqui é bem tranquilo. Eu calculo o número de oxidação desse enxofre, que no caso aqui vai ser mais 4, né? Sódio é mais 1, oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com mais 2 dá mais 4. Dá menos 4. Passa para o outro lado da igualdade, dá mais 4. Esse sal aqui, ele veio do ácido sulfuroso. Como é que eu sei que veio do ácido sulfuroso? O óxido do enxofre é mais 4, ó. Mais 4, ácido sulfuroso. Quer dizer o quê? Se ele era sulfuroso, eu vou tirar esse sulfuroso, vai virar sulfito, tá? Porque o que é oso vira ito. Então, eu tiro o sulfuroso e boto o ito no lugar. Só fica o sulf da estrutura do enxofre, tá? Então, vai ficar sulfito, que é o nome do meu ânion, né? De quê? De sódio, que é o nomezinho do cátion aqui da frente. Beleza. Esse outro salzinho aqui, né? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que esse sal, ele não veio de um oxiácido, ele veio de um hidrácido. Como é que a gente sabe isso? Ele não tem oxigênio aqui, ó, do ladinho do ametal, que nem esse aqui tem, ó, o primeiro que tem um oxigênio. A gente sabe que esse sal veio de um oxiácido, porque ele tem oxigênio na estrutura dele. O meu sal que veio de um hidrácido, ele não tem oxigênio na estrutura dele, certo? Então, beleza. Então, se esse meu sal ele veio de um hidrácido, veio de um ácido que termina com hídrico, a gente sabe que esse sal ele vai ter o nomezinho terminando com eto. Beleza. Então, eto de quê, né? O elemento aí que vai dar o nome desse sal, né? O meu íon, meu ânionzinho, meu íon negativo é o sulfeto. Então, é sulfeto de quê? Sulfeto de ferro 1. Por que sulfeto de ferro 1? Porque o ferro é um elemento que tem número de oxidação variável. Então, eu tenho que... Ele é um metal de transição, tem número de oxidação variável. Então, eu tenho que falar qual é o número de oxidação dele, que no caso aqui é mais 1. Tá? Como é que eu sei que é mais 1? Porque o enxofre é menos 2, e aí menos 2 do enxofre com mais 2, referente a toda a parte positiva aqui do ferro, dá 1, né? Aqui 1 em cima aqui do ferro. O número de oxidação dele é mais 1. Bom, então, continuando, né? Em relação a esse sal aqui, esse primeiro sal, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é verificar se é um sal. Não tem hidrogênio na frente, não tem OH no final, a princípio, para vocês só pode ser sal, né? Que tipo de sal? É um sal formado através de um oxiácido. Como é que eu sei? Tem oxigênio aqui na estrutura, né? Então, eu sei que eu vou precisar da tabela de oxiácidos para dar o nome desse sal. Bom, para usar essa tabela, eu preciso do número de oxidação do elemento central, que é o fósforo. O número de oxidação, fazendo as contas aqui, dá mais 6. Então, eu sei que esse sal veio do ácido fosfórico. E aí, tirando esse fosfórico, órico daqui, né? E colocando o ato no lugar, vai ser o fosfato. Fosfato de quê? Fosfato de ferro 2. Por que 2? Porque o número de oxidação do ferro é mais 2. E o ferro é um metal de transição que tem NOx variável. Então, eu tenho que informar o número de oxidação dele. Tá? E aí, temos esse segundo sal aqui, que é o AgCN. O que eu sei? Eu sei que o CN, ele veio do ácido cianídrico. É o íon cianeto, tá?
Por que cianeto? O ácido cianídrico, ele não é um hidrácido, né? É um ácido que não tem oxigênio. E aí o meu ânion vai se chamar cianeto, porque o ânion de um ácido, de um hidrácido, de um ácido hídrico, né? Digamos assim, ele termina com E. Então vai ser cianeto de quê? De prata. A prata a gente não coloca número de oxidação lá, porque a prata é um metal de transição, mas ela tem NOx fixo. É sempre mais um, então eu não preciso informar. Beleza. E se eu fizer o contrário, né? Do nome para a fórmula. Bom, vamos lá. Eu dei o nomezinho aqui, ó. Brometo de sódio. O que eu sei? Pelo nome eu sei qual é o tipo de ácido que deu origem a esse sal. Brometo é um sal que veio de um ácido que termina com hídrico, ou seja, um hidrácido veio de quem? Do HBr, do ácido bromídrico. Quais são os íons que eu tenho no ácido bromídrico? Eu tenho H+, e tenho Br-. Então, o meu íon de interesse é o íon brometo, é só o Br-, tá? É só esse cara aqui. Beleza. É brometo de quê? De sódio. O sódio é o íon positivo, ele vem na frente, né? Esse sódio, ele vai formar qual íon? É o Na+. E o meu brometo é o Br-. Depois que eu juntei os dois íons, o positivo e o negativo, eu vou ver se a carga deles dá zero. Mais um com menos um dá zero. Então, a fórmula do meu sal é NaBr. Hipoclorito de potássio. Bom, hipoclorito, hipoito, é um sal que veio de um ácido hipuoso. E um ácido hipuoso é um oxiácido, certo? Então, eu tenho que montar aí a estrutura do meu oxiácido. Que oxiácido? O ácido hipocloroso. O que eu sei? Que o ácido hipocloroso, a fórmula dele é HClO. Como é que eu sei? Ácido, hidrogênio na frente, hipuoso tem oxigênio no final e cloro no meio. O cloro ele vai ter números de oxidação mais um, a gente sabe que hipuoso tem duas opções, mais um ou mais dois, sendo que o cloro está na família 7A, uma família ímpar, NOx ímpar. NOx do cloro é mais um, por isso que a fórmula do ácido hipocloroso é HClO. Aí eu vou separar o meu íon hipoclorito, né? O meu ânion, o ânion que me interessa, que é o ClO-, certo? Beleza, peguei o ClO-, coloquei aqui na estrutura do sal. Qual é o meu íon positivo? É o potássio. Potássio família 1A vai ter carga mais 1. Soma as cargas do íon, do K+, com o Cl-, mais um com menos 1 dá zero. Então, o meu sal é o KClO. Cadê aqui? Aqui é a borrachinha. Beleza. Continuando. Gente, minha alergia está super atacada. Periodato de alumínio. Né? Periodato. Bom, eu sei que é um sal que termina com perato. Né? Um sal que termina com perato veio de um ácido que termina com perico. E um ácido que termina com perico é um oxiácido, ou seja, que vai ter que ter oxigênio na estrutura. Vou ter que desenhar. Gente, o ideal é vocês desenharem o ácido primeiro, porque é mais fácil de acertar, tá? Vocês tentando fazer tudo junto, jogar lá, fazer a estrutura do sal direto, a tendência de errar é muito grande, tá? Então, faz o ácido primeiro, separa o seu ânion de interesse e depois você monta o seu sal. Essa é a dica que eu tenho que dar para vocês. Beleza. Bom, como é que vai ser o periodato? HiO4. O iodo tem um NOx mais 7, então eu preciso de 4 oxigênios aí para poder fazer esse NOx dar mais 7. E o meu ânion periodato, qual é? É o IO4-. Peguei o meu ânion IO4-, o meu periodato, e vou juntar com o alumínio, que tem NOx mais 3, porque ele tem NOx fixo. Família 3A, NOx mais 3. E o alumínio tem NOx fixo. Tenho que ver se a soma dessas cargas dá zero. Mais 3 com menos 1 não dá zero. Tem que dar zero. Jogo esse 3 do alumínio lá para baixo do periodato. E o 1 do periodato lá para baixo do alumínio. Como é que fica a fórmula? AlIO4, 3, tá? Esse 3 aqui, ó, tem que estar... O IO4 tem que estar dentro do parênteses
E o 3 tem que estar multiplicando aí esse parênteses, tá? Porque ele tem que multiplicar todo o meu íon negativo. Beleza. Sulfito de ferro 2. Como é que eu faço para montar a estrutura desse sal? Sulfito é um sal que veio de um ácido oso. Um ácido oso é um oxiácido. Tenho que montar, então, a estrutura desse oxiácido. Qual é o oxiácido? Ácido sulfuroso. Né? Então, montei a estrutura do meu ácido, H2SO3. Vou separar o meu ânion sulfito, que é o SO3 menos 2. Tá? Beleza. Peguei o meu ânion sulfito, vou juntar com a parte positiva do meu sal, que é o ferro mais 2. Como é que eu sei que é mais 2? Porque aqui, ó, disse no nomezinho do meu sal. Vou lá olhar os números de oxidação, mais 2 com menos 2 dá 0. Então, a fórmula do meu sal é FeSO3. Opa, adiantei muito. Aqui. Bom, a respeito da nomenclatura dos sais neutros, essa é a forma que a gente dá um nomezinho, certo? Como é que a gente faz para dar o nomezinho dos sais ácidos? É bem semelhante. Agora, tudo se repete, tá? Só muda, assim, um detalhezinho ou outro. A diferença aqui é que, para um sal ácido, a gente tem o hidrogênio no meio da estrutura do meu sal, né? Então, eu tenho que informar quantos hidrogênios eu tenho nessa estrutura. Então, eu tenho esse prefixo aqui, que vai dizer o número de hidrogênios. Se for um hidrogênio, é mono. Se for 2 hidrogênios, é di. E assim sucessivamente, tá? A gente não tem muito mais que isso, não. Tá? Então, eu vou dizer, mono é um hidrogênio. Aí, eu venho lá com a palavra hidrogeno. E aí, depois eu dou o nome do sal normalmente, tá bom? Sendo como se fosse um sal neutro. Então, o que vai mudar aí na nomenclatura do sal ácido, do sal neutro, é só esse iniciozinho aqui, ó. O número de hidrogênios que eu estou dizendo. Ah, é um hidrogênio, é monohidrogênio. Se são 2 hidrogênios, é dihidrogênio, tá? A ideia é essa. E esse mono, ele pode ser suprimido. Eu posso esconder ele se eu quiser. Então, vamos lá. Como é que fica isso aí, ó? Da fórmula para o nome, né? Ou seja, eu dei a fórmula aqui desse sal. Eu sei que esse sal, ele é um sal ácido. Por que ele é sal ácido? Porque ele tem o hidrogênio aqui no meio do caminho, ó. Tá? Beleza. Ele é um sal ácido e eu vou ter que dar o nomezinho dele. Peraí, deixa eu pegar aqui, peguei. Como é que eu faço isso? Eu tenho que descobrir o nome do ácido que deu origem a esse sal. É a mesma coisa, gente. O NOx do meu elemento central aqui da parte negativa é mais 4, né? Eu sei que... como é que eu faço para calcular o número de oxidação desse enxofre, gente? Vamos lá. Hidrogênio mais 1 e sódio é mais 1. A parte positiva está dando mais 2. Aí depois botar aqui, ó, menos 2 para o oxigênio, X para o enxofre, ou seja, o enxofre fica com mais 4, tá? É a mesma coisa, não mudou nada. Beleza. Um ácido que tem o elemento central com carga mais 4, ele vai ser oso, então vai ser o ácido sulfuroso. Um ácido sulfuroso vai gerar um sal ito, então vai ser o meu sal o meu ânion vai ser o ânion sulfito. Só que lembra, eu tenho um hidrogênio aqui, ó. Então, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho um só. Então, vai ser o monohidrogênio sulfito de sódio. Por que monohidrogênio sulfito de sódio? Porque eu tenho um hidrogênio só. Então, é monohidrogênio. Sulfito, porque essa partezinha aqui, ó, do SO3, né? Sulfito, porque veio do ácido sulfuroso. E de sódio, porque é o meu íon que está acompanhando aqui, meu íon positivo. Tá, meu cátion? Monohidrogênio sulfito de sódio. Ou eu posso tirar esse mono daqui e falar só hidrogênio sulfito de sódio, tá? Ou ainda, que é o nome popular, toda vez que a gente tem um hidrogêniozinho só, os monohidrogênios, a gente pode também chamar de bi. Por quê? Porque é um nome popular.
Não sei porquê, né? Mas bi parece 2, né? Mas não é. Bisulfito de sódio. Que nem o bicarbonato, que a gente vai ver já já. Então, a gente bota o bi quando a gente, de forma popular, né? Que não é a forma IUPAC, de chamar. A forma IUPAC é o monohidrogênio sulfito de sódio ou hidrogênio sulfito de sódio, tá? Mas esse bisulfito aqui é só para vocês saberem que existe, mas não é a nomenclatura padrão, a regular. Beleza. Nesse caso aqui, todo mundo já ouviu essa formulazinha, mas a gente vai chegar lá na estrutura, no nomezinho dele. Aqui a gente lembra que o carbono ele tem número de oxidação mais 4, mas não é ácido carbonoso, é ácido carbônico, tá? Se o meu ácido é carbônico, o meu sal é carbonato, tá? Eu tiro o ico e boto o ato, então é carbonato. Então, qual é o meu íon carbonato? O meu íon carbonato é o CO3 menos 2. Mas reparem que eu tenho hidrogênio aqui. Então, é monohidrogeno carbonato. Tá? Monohidrogeno carbonato de quê? Qual é o CH? O sódio. Então, é monohidrogeno carbonato de sódio. Posso tirar esse mono e deixar só hidrogeno carbonato de sódio. E o nome popular aí é bicarbonato de sódio, tá? Que é o nome popular, não é o nome IUPAC. Gente, viu CO3? Você sabe que veio do ácido carbônico, tá? CO3 veio do ácido carbônico. Bom, então vamos dificultar um pouquinho, né? Colocar aí 2 hidrogênios no meio da estrutura desse sal ácido. Como é que vai funcionar isso aí? A mesma coisa, eu tenho que calcular o número de oxidação do meu elemento central, que seria o elemento central do ácido, né? No caso aqui é o fósforo, vai ser mais 5, né? 1 do potássio, 2 aqui do total dos hidrogênios, então a parte positiva mais 3 com menos 8 aqui dá menos 5, passa para o outro lado aí da igualdade dá mais 5. Então, esse fósforo aí tem número de oxidação mais 5. Mais 5 a gente sabe que é um ácido írico, ou seja, fosfórico. Então, a gente sabe que o nosso ânion vai ter a finalização fosfato, certo? Fosfato, só que eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho que dizer quantos hidrogênios eu tenho. Eu tenho 2 hidrogênios, então é de hidrogênio. 2 hidrogênios, né? De hidrogênio fosfato, que é a parte aqui que acompanha ele, que é o PO4, né? Então, é de hidrogênio fosfato de potássio, que é o meu íon positivo, o meu K, tá? Então, de hidrogênio, porque eu tenho 2 hidrogênios. Fosfato, que é o PO4. E de potássio, que é o meu K aqui, certo? De hidrogênio fosfato de potássio. Então, eu sei que essa espécie não é um ácido porque não tem hidrogênio lá na frente, né? Não é uma base porque não tem OH lá no final. Então, a princípio, para vocês só pode ser um sal. Que tipo de sal? É um sal ácido porque tem hidrogênio no meio da estrutura, tá? Beleza. E esse outro aqui, bonitão, né, grandão? É a mesma ideia. Eu vou pegar o meu íon positivo, que é o íon amônio, que é o NH4+, e vou separar ele. Mesma coisa, vem do ácido fosfórico, o meu ânion é o fosfato, são 2 hidrogênios de hidrogênio. De hidrogênio, fosfato de quê? De amônio. Amônio é o meu íon positivo. E se eu fizer o contrário, do nome para a fórmula, eu tenho aqui o hidrogênio sulfato de lítio. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar o meu ácido sulfúrico. Por que é o ácido sulfúrico? Porque se o meu íon é o sulfato, eu tenho que vir do ácido sulfúrico. Então, tem que desenhar ele. Desenho o ácido sulfúrico e separo o hidrogênio sulfato. Como é que eu sei que o hidrogênio sulfato vai ter um hidrogênio só? Porque, ó, não tem nada lá na frente do hidrogênio. Se não tem nada é porque eu suprimi o mono. Então, é o hidrogênio que eu quero, né? Não tem como enfiar os dois.
Então, eu vou separar lá o hidrogênio sulfato. Quem vai ser o hidrogênio sulfato? Vai ser o meu SO4 com mais um hidrogênio aqui. Então, vai ser HSO4 menos 1. Vou pegar o hidrogênio sulfato e vou juntar com o lítio, que é o meu íon positivo. Lítio está na família 1A, carga mais 1. Hidrogênio sulfato tem uma carga menos 1. Como é que eu sei? Bom, eu posso somar aqui as cargas, né, total. Mais 1 do hidrogênio, o enxofre é mais 6 e menos 8 aí dos oxigênios dá menos 1, fazendo uma soma aí de todas as cargas, tá? Mais 1 do lítio com menos 1 do hidrogênio sulfato dá 0, então a fórmula do hidrogênio sulfato de lítio é LiHSO4. O lítio que tem que vir na frente, ele é o íon positivo. E o hidrogênio fosfato de cálcio? O hidrogênio fosfato vem do ácido fosfórico, como é que eu sei pelo nome? Fosfato, então vem do ácido fosfórico. Beleza. Vou separar o dihidrogênio fosfato. Como é que eu sei que tem 2 hidrogênios pelo nome? Ó, dihidrogênio. Eu tenho que pegar o meu ácido fosfórico e tirar só um hidrogêniozinho dele, o resto é o meu íon de interesse. Então, tirei aqui um hidrogênio e o meu íon de interesse é o H2PO4-. Beleza, esse é o meu dihidrogênio fosfato. Peguei o dihidrogênio fosfato e vou juntar com o meu íon positivo, o meu cálcio. Cálcio está na família 2A, carga mais 2. Então, mais 2 com menos 2 do dihidrogênio, mais 2 do cálcio, com menos 1 do dihidrogênio fosfato, não dá 0. Então, tem que fazer dar 0. Esse 2 do cálcio vai para baixo do dihidrogênio. Para poder somar e multiplicar 2 vezes 1, menos 2, e menos 2 com mais 2 do cálcio dá 0. Tá? Por isso que a fórmula é Ca com o meu dihidrogênio fosfato ali dentro de parênteses, multiplicado aí por 2. Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula, a gente vai falar da nomenclatura dos sais básicos, dos sais duplos, de todos os outros sais que estão faltando falar, e vamos entrar em óxidos, certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.